Pois é, ataques russos à capital ucraniana Kiev levam a novo endurecimento na guerra. E sobre este momento do conflito, vamos conversar agora com o professor José Niemeyer, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Kalina. Daniel, um abraço a vocês. Bom, professor, o governo russo alertou que os ataques que aconteceram hoje de manhã contra Kiev seriam só o começo da resposta depois da explosão da ponte que liga a Rússia à Crimeia. Inclusive, G7 também se reuniu para tratar do assunto. Nós demos esse destaque mais cedo. Eu gostaria de saber da opinião do senhor, com a vasta experiência que o senhor tem. Este seria o período mais crítico dessa guerra? É o momento mais tenso, na sua opinião? Kalina, não sei se é o mais tenso. Eu acho que o momento mais tenso foi na madrugada de 22 de fevereiro, quando começou a guerra, né? E a Rússia atacou a Ucrânia com as suas 3 armas. Não acho que esse seja o momento mais tenso. Eu acho que é a continuidade da tensão, da violência, da barbárie, que sempre é o que representa a guerra. Agora, o que é importante nesse momento, para o assinante da Jovem Pan, é entender que nós podemos estar entrando num período de uma guerra mais de informação, com a utilização de serviços secretos com mais intensidade, menos a utilização, não o fim da utilização, mas uma menor utilização dos meios convencionais tradicionais, partindo para outros meios, não os nucleares, mas meios que vão, na verdade, levar o conflito para alguns momentos que podem parecer até tipo guerra assimétrica, guerra de guerrilha. Por quê? Porque os ucranianos podem estar começando a ter o interesse estratégico em atacar alvos russos, inclusive para diminuir a moral das Forças Armadas russas e do povo russo, que parte é muito crítico à ação de Putin na Ucrânia. Então, nós podemos estar começando até agora, na guerra da Ucrânia, uma guerra convencional, não nuclear, de ocupação de espaço, onde a Rússia invadiu a Ucrânia em 22 de fevereiro deste ano. Nós estamos, talvez, começando a ter um momento de uma guerra mais irregular, onde ações, por exemplo, de terrorismo, ações de contra-informação. Alguns acham que essa ponte pode ter sido explodida pelo próprio serviço secreto russo, para dar maior autonomia para que Putin pudesse continuar com ataques mais incisivos com relação a alvos na Ucrânia, principalmente tentando retomar um alvo que ele não alcançou, que foi uma tentativa de domínio sobre a capital ucraniana, Kiev. Então, eu tenho a impressão, a guerra vai continuar, Kalina e Daniel, nessa perspectiva convencional, mas em alguns momentos nós vamos ver algo de guerra irregular, com a utilização, como eu disse, de serviços secretos, de algumas táticas, não é a grande estratégia, mas algumas táticas de guerrilha e de guerra irregular, por parte da Ucrânia e principalmente por parte da Ucrânia, porque é o agente mais fraco, em tese, nesta guerra, mas também o serviço secreto russo sabe fazer muito bem, faz isso há séculos, vai também usar de informação, de contra-informação e de guerra irregular em alguns momentos, também para atingir objetivos com relação à Ucrânia. Pois é, em meio a essa guerra de versões também, professor, Volodymyr Zelensky disse que o país não bombardeou a ponte que liga a Rússia à Crimeia. Ele também afirmou que Vladimir Putin quer causar pânico e caos após esses ataques aéreos. E me chamou a atenção também uma entrevista que Volodymyr Zelensky concedeu à BBC nesse fim de semana, dizendo que o presidente russo está se preparando, está se organizando para uma guerra nuclear. Agora, diante dessas informações, outros países não podem se sentir encorajados, estimulados a entrar nesse conflito, e a gente lembra que hoje teve a definição por parte dos países do G7, como bem adiantou a Kalina. Amanhã vai acontecer uma reunião para tratar dessa nova ofensiva da Rússia. Que avaliação o senhor faz dessas falas de Zelensky e também da movimentação dos demais países, especialmente nessa reunião de amanhã? Daniel, você colocou várias questões. A mais importante delas é a possibilidade de uma ação de guerra nuclear por parte da Rússia. Acho muito difícil, inclusive porque a Ucrânia ela está localizada no continente euroasiático.
qualquer ação nuclear por parte da Rússia vai atingir muitos países, e a maioria deles membros da OTAN. Acho difícil, por mais que possa fazer um ataque tático com uma bomba atômica tática contra um alvo específico da Ucrânia, acho muito difícil pela irradiação nuclear, pela força que isso vai ter junto à comunidade internacional. Acho que Putin não... claro, se a Rússia for atacada, ele vai contra-atacar e pode contra-atacar com armamento nuclear se a Rússia for atacada. Mas a Rússia até agora não foi atacada. Agora, o que é importante também na sua questão, que está implícita, é se essa ação, já que o presidente Zelensky disse que não foi organizada a partir do serviço secreto das Forças Armadas Ucranianas, pode ter sido aquilo que eu falei na primeira vez aqui com vocês hoje, uma ação de contra-informação por parte do governo russo. Isso é muito comum dentro da grande estratégia de ataque, mesmo de defesa russa. Sempre foi assim. Sempre trabalharam muito bem com contra-informação e com o seu serviço secreto. Antigamente, a KGB, que o presidente Putin fez parte, e ultimamente o FSB, que também ele fez parte. Então, nós precisamos analisar até onde vai a guerra. Eu tenho a impressão, é apenas uma ilação, eu tenho muito cuidado em falar de guerra nuclear. Nunca foi usado uma vez só contra Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra. Muito complicado você usar uma bomba atômica, Daniel Kalina, durante o conflito. Por quê? Porque aí você dá espaço ao inimigo ou aos outros agentes envolvidos, no caso, membros da OTAN, de também se utilizarem de armamento nuclear tático, né? Bombas menores. Não estou nem falando aqui da bomba estratégica, que é uma bomba de maior peso e muito maior destruição. Mas, mesmo assim, não acredito num desenlace nuclear para a guerra na Ucrânia. Ela será uma guerra convencional, longa, inclusive o Jovem Pan está cobrindo muito bem, parabenizo a equipe, mas, como eu disse, com novos instrumentos de guerra, que pode ser a guerra irregular, a guerra de informação. Você pode começar a tentar a Rússia diminuir a moral do povo ucraniano, e também o povo ucraniano, com a ajuda dos membros da OTAN, pode tentar ter uma influência mais direta dentro da sociedade russa, que parte dela é contra a guerra, mas não acredito numa guerra nuclear. Continuaremos, infelizmente, porque na hora que nós falamos que não teremos uma guerra nuclear, parece que está tudo bem, né? Não, está tudo muito mal. Continuamos com uma guerra convencional há mais de 7 meses, com milhares de mortos, em pleno século XXI, quando um país soberano e independente, junto à comunidade de países, foi invadido por um outro país soberano e independente. Eu, nos meus 20 anos de docência e ensino na área de relações internacionais, achei que não ia assistir uma guerra convencional de invasão em plena Europa. Estamos assistindo. Tá certo. Antes disso, eu quero dar boas-vindas às pessoas que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Estamos conversando aqui com o professor, uma entrevista especial para tratar de todas as questões que envolvem a nova ofensiva da Rússia à Ucrânia, o professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Pergunta agora de Miguel Daúde. Professor, boa noite. O Mar Negro já começa a prejudicar, né? Ali os navios já não conseguem mais transporte de produtos essenciais. O trigo já vem subindo fortemente no mercado internacional. Esse ataque da Rússia, ele vai se prolongar, uma vez que novas sanções poderão colocar a Rússia numa situação ainda pior. A minha pergunta, resumindo, o mundo, nesse momento de alta taxa de juros, China parando de crescer, vai suportar mais essas barbaridades de Putin? Primeiramente, cumprimento o doutor Daúde, meu amigo professor Constantino, um abraço a vocês. Uma guerra sempre traz instabilidade para os mercados. Constantino conhece bem isso, né? Para todos os tipos de mercado. Agora, nas guerras sempre existem oportunidades. Eu tenho a impressão, infelizmente, essa é uma oportunidade que em breve, doutor Daúde, e nós aqui na Jovem Pan discutimos muito o agronegócio, em breve o Brasil vai começar a produzir trigo com muita competência. Já produz no sul do país, mas vai aumentar a sua produção de trigo, porque a guerra levou o agronegócio brasileiro a pensar
com mais eficácia na produção de trigo. Então, a guerra, do ponto de vista macro, ela traz muita instabilidade. O senhor colocou muito bem, o Mar Negro é uma conjuntura muito importante do ponto de vista logístico e também do ponto de vista geopolítico, porque logo abaixo da Ucrânia, pensando o mapa, olhando o mapa de frente, você tem a Turquia. A Turquia é um país fundamental para esse conflito Rússia e Ucrânia, porque a Turquia cada vez mais tem uma posição mais afirmativa dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a Turquia também tem uma relação, às vezes tensa, às vezes de cooperação, com o mundo islâmico, né? Com outras partes do mundo islâmico. Então, a Turquia é fundamental. Quando o senhor falou Mar Negro, eu me lembrei da Turquia. Mas o senhor tem toda a razão. Uma guerra, mesmo convencional, mesmo ainda limitada à Ucrânia, ao território da Ucrânia, é bom que isso fique claro também ao assinante da Jovem Pan. A guerra é uma guerra ainda limitada ao território da Ucrânia. A guerra não chegou à Rússia só esse final de semana que a ponte foi destruída. Pode ser o início de uma escalada, de uma tentativa da Ucrânia de atacar alvos russos em território russo, ou mesmo nas regiões que Putin disse que já anexou. Se for isso, piora muito o cenário. Porque Putin está aguardando um momento como esse de se sentir atacado no território para reagir. Não vai reagir com armamento nuclear, mas vai reagir com seus armamentos convencionais, principalmente ataques aéreos, que eu até agora, doutor Daúde, achei estranho, achei pouco incisivos os ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia. Tem uma resposta para isso. A Ucrânia recebeu muita artilharia antiaérea dos países membros da OTAN, recebeu dentro do processo de cooperação, que também, doutor Daúde, é um processo que nós temos que discutir, né? Porque já que a OTAN não pode participar da guerra, não vou dizer estranho, mas é algo para se notar que na hora que você fornece armamentos, o lado russo pode considerar isso como uma ação da OTAN, né? Afinal, os meios militares produzidos pela indústria da OTAN, as muitas indústrias que formam os países da OTAN, estão sendo utilizados pela Ucrânia, diretamente pela Ucrânia, estão sendo emprestados, né, doados. Então, isso também pode ser um outro agravante, pode fazer com que a paciência do presidente Putin cada vez fique menor com relação a isso. E ele questione não só a ajuda financeira, mas também a ajuda logística militar com esses armamentos doados. Isso também é um ponto que a gente deve sempre analisar, que na hora que os armamentos entram na Ucrânia, serviços secretos, satélites russos estão percebendo esse armamento entrando. E aí podem destruir este envio de armamentos, essa logística, e isso atingir a Polônia, atingir a Eslovênia, e aí nós vamos ter um problema grave, porque são países membros da OTAN. Então, essa questão do Mar Negro, muito bem colocada, se discute pouco o Mar Negro, parece que essa guerra, doutor Daúde, se fala só de uma guerra territorial, e até porque a Marinha Russa participou pouco até agora. Tem muito mais força para participar, mas não é uma guerra naval, mas o senhor tem razão. O Mar Negro é fundamental, principalmente porque envolve a Turquia. Tá certo, conversamos então com o professor José Niemeyer, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada, professor. Excelente noite para o senhor. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês.